Nós vamos confessar nossa fé hoje com a pergunta 191, Catecismo Maior de Westminster, na capa do seu boletim. Diz assim, a pergunta 191. Igreja do Senhor, o que pedimos na segunda petição? Essa verdade. Falar sobre o reino de Deus é sempre motivo de muitas dúvidas, eu diria até pelo povo de Deus, porque é difícil definir o que é o reino de Deus. Nós falamos o reino de Deus é a igreja, e é verdade. Mas até onde vai esse reino da igreja? Porque quando eu digo venha o teu reino, parece que o reino não é chegado ainda. Nas palavras de João Batista, o reino estava próximo. Nas palavras de Cristo, o reino já era chegado. Então, de certa forma, eu não devo pensar no reino de Deus como algo simplesmente futuro, mas algo presente. Existe ainda um aspecto futuro no reino de Deus, mas a maioria do que se diz respeito ao reino de Deus já é presente e já é real. Deus sempre reinou, Deus sempre foi Senhor de todas as coisas, mas especialmente quando Cristo termina sua obra se assentando depois da ressurreição, é dito por Ele mesmo, Mateus capítulo 28, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O que é isso que aconteceu? Ele já tinha autoridade, mas foi dada autoridade sobre tudo e todos, sobre a igreja. Ele é Senhor da igreja, Ele é Rei da igreja, e não só da igreja, mas de tudo que existe. O Senhor concedeu ao seu Filho todo o reinado, e agora Ele é a autoridade máxima sobre tudo e todos. Então a petição, a segunda petição, quando nós dizemos venha o teu reino, na oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, diz respeito a um pedido do crente em relação ao próprio desejo do seu coração. Que em primeiro lugar o reino do mal, o império das trevas, seja subjugado todos os dias ao reino de Deus. Isso tem acontecido. As portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja. Se você olhar de uma perspectiva positiva, a igreja tem avançado. É muita dificuldade, é verdade, mas ela tem avançado. Mais pregadores fiéis estão sendo formados, mais igrejas fiéis estão sendo plantadas. Isso é demonstração que o reino está crescendo. Então, à medida que o reino de Deus cresce, o império das trevas diminui. Então essa é a primeira parte da oração. Aí depois ele diz, eu devo orar também por aquilo que nós estudamos hoje pela manhã, quando eu comentei rapidamente sobre Romanos 11, pela conversão dos judeus. Isso é uma oração que, infelizmente, não é muito comum no nosso meio,
mas que deveria ser muito mais. Esse é um ensinamento bíblico e é confessional. Nossas orações devem conter petições pelos judeus, não para que o Israel, no sentido de nação, de pátria, mas o Israel de Deus, os eleitos que nós vimos ali sendo narrados pelo apóstolo Paulo em Romanos 11, hoje pela manhã, eles precisam ser alcançados e deve ser um desejo dos crentes que aqueles que são da raiz genuína, da oliveira genuína, eles possam ser salvos. À medida que eu oro também para que haja expansão do reino de Deus entre os gentios, ou seja, para que todo Israel de Deus, que é composto por judeus e gentios eleitos, esse número possa chegar à sua plenitude e só então haja a volta do Senhor Jesus Cristo. Diminuição do reino das trevas, crescimento do reino da luz. E aí passamos a tratar de questões que são do nosso dia a dia. Ele diz: devemos orar para que os oficiais e as ordenanças sejam purificadas da corrupção todo o tempo, aprovadas e mantidas pelo magistrado civil. Você imagina um Estado que ele não simplesmente permite que haja o cristianismo, mas que ele assegura que a única igreja a ser resguardada seja a igreja cristã. Nós não lutamos por um Estado laico, não desejamos que isso continue, porque na verdade um Estado laico é um Estado ateu. Na prática é isso que acontece. O que eles vão defender não são causas neutras, porque não existe neutralidade no homem. Eles vão defender tudo que é contra Deus. E é por isso que nós devemos orar pelo nosso governo. E especialmente esse governo que está aí, porque é o governo que Deus nos deu, para que Deus dê coragem a esses homens de cada vez mais assegurar que somente o cristianismo é a verdadeira religião. E que leis sejam dadas nesse sentido, para que todo o império das trevas seja calado. Com isso nós não estamos orando para que a única religião que exista seja o cristianismo, mas a única que seja protegida pelo Estado. E qual é a base do catecismo para isso? Porque o Estado é ministro de Deus, segundo Romanos 13, a autoridade constituída pelo Criador. Então o ministro de Deus não pode, sob hipótese nenhuma, dar proteção e guarida àqueles que são blasfemos, àqueles que militam contra as causas de Deus. É impossível ver e ficar calado com um Estado que, ao mesmo tempo, dá guarida ao cristianismo e à testemunha de Jeová, e a candomblé, e a espiritismo, catolicismo romano, porque todos são inimigos de Deus. E o Estado, devemos orar, por mais que isso esteja longe de nós, a nossa oração, como todas as nossas orações, são de causas impossíveis, porque se fossem possíveis nós mesmos faríamos. Devemos orar sabendo que Deus há de um dia consumar essa obra. Deus vai nos dar um dia uma terra para que nós possamos habitar sob uma autoridade que protege a igreja. Ele diz ainda, devemos orar para que haja conversão dos nossos próprios pecados. Aí, veja, eu lido com o mundo, com o reino, eu lido com as causas locais da minha igreja, com aquilo que diz respeito ao Estado, e eu lido com o meu próprio coração, para que o reino de Deus venha em mim, em primeiro lugar, para que seja subjugado o meu reino, a minha vontade e o meu querer, e seja acrescentado em mim, e cresça em mim o reino de Deus. O Estado, a igreja, o mundo e o meu coração, tudo deve se subjugar ao conhecimento do reino de Deus, que é soberano sobre tudo e todos. Graças a Deus, irmãos, pela fé que nós temos, que é genuína, histórica, tradicional, bíblica, reformada e a única verdadeira.